Começando mais um R3M Vlog, agradecendo o carinho da sua audiência, sempre você que se inscreve no nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Ative a notificação, ative o sininho, porque sempre que tem um programa novo, ó, aí o sininho dá o recado pra você. Beleza aí, Márcio? Beleza, Renê? Tranquilo? Graças a Deus, tudo em paz. E com você? Espero que sim, né? Que bom que você está aqui no canal R3M para mais um episódio. Com certeza você vai conhecer a história de uma delegada fascinante que tem feito história aqui no estado de Mato Grosso. Mas antes você vai se inscrever também em outras redes sociais, não só no nosso canal no YouTube. Nós temos no TikTok R3M Vlog, os cortes que estão bombando. E temos Exatamente. também no Instagram. R3M Vlog, tá? Sempre o mesmo nome para você nos encontrar. Combinado? Estamos esperando aí você ser o nosso seguidor. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita agora mesmo, né, Renê? Verdade. Se inscreve, não paga nada. Qual que é a vantagem de estar inscrito no canal? É você saber dos assuntos da área de segurança pública do estado de Mato Grosso. Mas não são assuntos comuns, não. São aqueles que muitas vezes não foram contados. Exatamente. Quem né? é que está hoje com a gente? Faça as honras da casa. Então, hoje nós temos uma convidada muito especial, a delegada Judá Maali Marcondes, que há 12 anos integra a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, com uma carreira marcada, né, pela coragem e determinação. Essa mulher, né, de fibra, de coragem, Guerreira. doutora Judá, né, tem se destacado principalmente no combate à violência contra a mulher e grande parte da sua carreira atuou ali na região da fronteira com a Bolívia. Doutora Judá, muito obrigado aqui pela presença aqui no R3M. Olha, para mim é uma satisfação poder participar desse programa, que vem trazer uma proposta diferente, eu acredito que não tem aqui no estado de Mato Grosso, né? E especialmente por ser entrevistada por essa pessoa querida que é o Márcio. O Márcio me acolheu muito bem quando eu cheguei em Cuiabá, e assim, eu tenho uma eterna gratidão por você e um carinho enorme, tá? Obrigado. Você por também sempre foi uma grande parceira, doutora. nós nos conhecemos desde que eu estava na fronteira, né? Mas quando eu Exato. cheguei aqui, houve um acolhimento muito grande e eu agradeço muito. E agora estou tendo a oportunidade de conhecer o Renê. Tô novo aqui ainda. Sou caçulinho, um ano só. Um ano de Mato Grosso ainda. Ah, olha só. Cheguei em dezembro do ano passado, então vai fazer um aninho. Mas olha, antes da gente começar o nosso papo, de fazer as perguntas, a primeira é sempre minha, doutora. Como é que a polícia surgiu na sua vida? Olha, foi bem interessante. Eu estava estudando para concurso. Embora eu seja filha de militar, né? Meu pai é da aeronáutica, oficial da aeronáutica. Ah, mas das Forças Armadas. Isso, das Forças Tá. Armadas. E eu achei interessante o concurso, porque eu estava, na verdade, estudando para magistratura. E saiu o concurso para Goiás. E como eu era muito estudiosa, eu falei, eu vou fazer, porque eu não tinha uns 3 anos ainda de atividade jurídica para poder fazer para magistratura. Então, eu fiz o concurso lá para Goiás, onde eu morava, para delegada. E eu tinha acabado de me formar. E eu não passei no concurso. Eu fiquei assim, como Frustrada. assim? Eu falei, não, mas e se eu estou pensando em magistratura, como eu não passei, né? E aí logo surgiu aqui para delegada, aqui Do no Mato estado Grosso. do Mato Grosso, achei interessante e eu fiz o concurso. E passei. Já conheci Mato Grosso? Não. Não. Não conhecia, mas eu olhei o estado de Mato Grosso. Quando eu vim Peraí, pra cá, mas a né, senhora é de pra- onde? Goiânia. né? É Goiás. Anápolis. Hã? Anápolis. Anápolis. Conheço Anápolis. Apesar de ser estados vizinhos, mas ela não conhecia sim, Mato sim, Grosso é. ainda. Não conhecia. E eu vim nas fases do concurso, né? Que são 7 fases, né? Não, mas você prestou o concurso, passou. E passei. Aí foi pro Mato Grosso, eu passei. E ali eu continuei estudando e eu fui chamada para assumir aqui o concurso. Eu falei, olha, eu vou. Gostei da questão salarial, da proposta. Eu falei, eu vou, mas eu vou continuar estudando. Quando eu vim e que eu assumi o cargo, eu me apaixonei. Apaixonei pela profissão. Esqueceu a magistratura. Esqueci de qualquer outro concurso. Eu falei, não, aqui é o meu lugar. Eu me encantei.
pela proximidade com as vítimas, as pessoas que precisam, com a sociedade, de poder trazer a solução naquele momento, o dinamismo da carreira, de poder ir para a rua, de ficar, de pedir prisão, de trazer a solução. Isso me encantou. E como meus pais sempre nos educaram na questão de poder ajudar o outro, que eles sempre nos levou, meu pai e minha mãe eles sempre nos levaram para os locais, ajudando pessoas, eu acho que está no meu DNA, está no meu sangue, poder ajudar. E eu acho que é uma profissão que proporciona isso, né? Doutora Judá, você é uma das poucas mulheres dentro da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso com atuação, é uma carreira bem atuante ali na região de fronteira, marcada pela violência do tráfico de drogas, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente essa sua experiência nessa região tão difícil, né? Mas tudo começou ali? Quando eu vim para o estado de Mato Grosso, eu É. olhei o estado, eu vim com o coração aberto. Sim. Eu falei, olha, eu posso ir em qualquer cidade aqui, e eu sei que as cidades são distantes uma da outra, e eu vou assim mesmo. Quando eu fui para Porto Esperidião, eu fiquei muito feliz porque era 300 quilômetros de Cuiabá, que minha referência ainda era Goiás, minha família, né, meus pais, né? Então eu falei, olha, 300 quilômetros, eu vi que a estrada era muito boa, eu falei, não, olha, eu estou bem, liguei para meus pais, super feliz por estar em Porto Esperidião. E eu morei em Porto Esperidião, e depois eu descobri que só foi eu e o Dr. Valfrido, os únicos delegados que moraram na cidade de Porto Esperidião. As pessoas fogem por ser uma cidade pequena, eu fui de coração aberto. E aluguei uma casa e me entreguei ao trabalho. E ali, só que antes, quando eu fiz o curso de formação, eu era mais nova, bem magrinha, muito mais feminina do que eu sou hoje, muito patricinha. E o que meus amigos Você é falaram filha pra única? mim? Não, sou a única menina, né? Menina Tenho 2 da casa, irmãos. tá. E super protegida, aquela coisa, né? Seu Sim. pai militar, enfim. Quando eu cheguei Os pais nunca durante o curso, imaginaram de não. uma filha assim correr atrás de bandido, Não. andar com armada. Até hoje, quando eu falo todos os dias com a minha mãe, ela sempre fala, minha filha, você não tá entrando mais nas casas, não, né? Você não tá. Ela sempre me pergunta. Eles Preocupação de apoiaram mãe, quando né? você decidiu ser delegada? Eles apoiaram, mas minha mãe estava com a expectativa de eu ir para outro cargo, né? E até hoje ela fala. Mas eu estou muito feliz onde eu estou. Então, aí meus colegas, quando eu escolhi Porto Esperidião, meus colegas me desejaram boa sorte, mas falaram para mim assim, não desista. Cuidado Boa também, parte né? dos meus amigos falaram, não desista. Boa sorte e não desista. Isso. E depois eu descobri que eles fizeram até uma aposta, um grupinho, de que eu iria desistir. Pedir arrego. Porque eu era muito feia. Porque que é no Mas estereótipo da desistir da sociedade? carreira ou mesmo da cidade? Da carreira Da da carreira, cidade, é. porque era uma cidade fronteiriça, né? É uma Complicada. cidade complicada. Falta de E acharam que eu não infraestrutura iria, também. não ia gostar. Eu fui morar, eu fui uma das poucas delegadas que moraram. Quer dizer, eu e o Dr. Valfrido fomos os únicos que moraram na cidade Sim. até hoje, né? E aí? Conta as Então, primeiras ocorrências lá. Não, só que meus amigos pensaram, né, por Vamos porque a gente tem apostar uma que ela não questão de vai aguentar. estereótipo. O estereótipo feminino, num cargo de poder, imagina, investigando o tráfico, eles acham que o que as pessoas pensam? Que não é incompatível. Na verdade, a gente é um preconceito, né? Baseado no estereótipo feminino. Então, a mulher precisa se masculinizar para ela poder estar num cargo de chefia. Não. Eu mesmo feminina fui lá e atuei. O que aconteceu? Logo, nos primeiros meses, prendi prefeito, que eu também atuava em outra cidade. Era Porto Esperidião e uma cidadezinha, me fugiu aqui. Mirassol. Não, é do lado, eu vou lembrando Não, até daqui aqui. a pouco você lembra. Eu não conheço, não lembro. É uma cidadezinha colada a Porto Esperidião, que eu também respondia para a cidade. Eu prendi o prefeito dessa cidade, depois o secretário de obras de corrupção. Porto Esperidião, de corrupção. E também, logo depois, também eu entrei numa mata fechada com eu e mais 2 investigadores, pegamos 40 quilos de droga. Aí meus amigos, mas como assim? Eles se surpreenderam com a Aquela atuação. menininha frágil, tal e coisa, feminina. Mas é que a força É, do ser humano, é. tanto homens e mulheres, a força está dentro de nós. É Sim, determinação. Eu fui claro. focada, determinada, apaixonei pela profissão. Essa e eu me apreensão que dediquei. chegou a denúncia, conseguiram Chegou. prender o traficante? Era um boliviano mesmo, ele era boliviano, que ele estava num trajeto, num comportamento suspeito na cidade, uma cidadezinha pequena, aí nós abordamos, e aí nós falamos, por que você está aqui? E numa conversa ele falou
Onde estava a droga? ele tinha passado e nós fomos lá e conseguimos pegar. Cocaína. Estava na pasta base, estava no mato enterrado. 40 quilos já na 40 primeira. quilos, exatamente. Já estreou arrebentando, né? Exatamente. Eu gosto de contar essa história nas escolas para as meninas, sabe? Para elas se encorajarem também. Claro. Meninas podem também Claro. trabalhar em cargos que são eminentemente masculinos, né? Quanto Tidos, tempo né? ficou lá em Porto Feliz? Eu fiquei, então, como eu comecei a trabalhar e botando a turma para trabalhar E botando gente na inquéritos, cadeia. Exatamente. Gente grande na cadeia, Italicou prefeito, né? Aí, Já com- chegou causando, menos de um ano eu fui convidada para trabalhar em Cáceres, porque a previsão era a gente ficar anos nessas cidadezinhas menores, né? Aham. Então, da turma que chegou, eu fui a primeira a ser convidada para ir para Cáceres, uma cidade já maior, com um polo onde tinha outros delegados, né? E ali eu fui trabalhar com homicídios, roubos e furtos. Aí, 2 anos depois, eu fui convidada para coordenar toda essa equipe, que é com delegados, investigadores, escrivães, que abordava, né, tanto homicídios quanto roubos e furtos. E crimes gerais, né, feitos gerais. E foi um grande aprendizado para mim, né, porque era em torno de 70 pessoas, né, que eu chefiava. E eu tive alguns desafios, obviamente, principalmente por ser mulher, né, então eu tive desafios. Mas eu digo que eu tive outras delegadas, né, passaram por lá por Cáceres, nós tínhamos a delegada Elizabeth, doutora Alessandra, que passaram por lá, então meu caminho, eu acredito que ficou mais fácil, mas tive os meus desafios, né, de por exemplo, trocar o plantão, tirar uma pessoa do plantão, entrou um homem de 2 metros de altura, e ele falava para mim, você não pode me tirar desse plantão. E assim, registrou o boletim contra mim, porque não admitiu que eu pudesse tirá-lo, né? Então, o desafio que nós mulheres temos é sempre um desafio de questionar a chefia, né? Mas assim, eu fui tirando de letra Não, e você foi focada, conquistando, né? né? Você sabia o que estava Exatamente. fazendo, estava trabalhando. Agora, em Porto Espiridião foi só essa de 40 quilos ou teve mais alguma? Não, e depois nós desarticulamos, né, bocas de fumo, fiz outras operações junto com o pessoal do Gefron. Troca tenho de tiro carinho- lá em Porto Espiridião, não? Não, nem Porto Espiridião, não. É. Já houve uma situação É. em que eu estava em Cáceres. Tá, aí já é maior, aí já é outro. Que eu estava em Cáceres e que o policial ligou para mim, já estava na delegacia da mulher. Ele falou assim: olha, eu estou sozinho, preciso de apoio. Não tinha mais nenhum policial, investigador. Eu falei: vai ser eu. Aí chamei uma escrivã, nós fomos até o local que ele tinha falado. Quando nós chegamos, que era perto da rodoviária, que o rapaz estava com uma criança, indo para a rodoviária, sequestrou a criança. Nós chegamos, quando eu cheguei, ele também tinha pedido, a gente tinha pedido um apoio para o pessoal do CISC, que eram outros policiais. Sim. Quando eu cheguei, eu já fui descendo. Quando eu vi, eu estava no meio de um tiroteio. Caramba! Sério. E assim, foi por Deus Mas mesmo. tinha algum parentesco ele com a criança? Tinha. Ele era o pai da criança, mas era um bebezinho que amamentava, né? Ele sequestrou a mãe que E tinha ele guarda tava de armado? fato. Ele estava, e houve Meteu bala na polícia. foi um tiroteio ali de um lado e do outro. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. A criança foi salva e foi uma experiência muito interessante. Esse é o primeiro tiroteio, assim. Foi o único. Ah, o único! Foi o primeiro e O último. que passa nessa isso hora que eu na ia perguntar, cabeça? O que passa na cabeça? Olha, na hora, para perceber que é um tiroteio, para perceber, eu só pensava na criança, né? Eu pensava na criança. Mas aí você foi preparada na academia para isso, né? Exatamente. Em Cáceres também você foi atender um homicídio e também teve um capotamento da viatura, foi em casa? Foi em Porto Espiridião. Porto Espiridião. Nós recebemos a notícia de um homicídio. Nós tínhamos só uma viatura, né? E com essa viatura, nós estávamos indo a caminho de uma comunidade chamada Vila Cardoso, onde tinha acontecido esse homicídio. Quando nós estávamos numa curva, nos deparamos com 2 caminhões vindo na nossa direção. E esse que estava na contramão, na hora que ele viu a viatura, ele freou. No que ele freou, fez um L na caçamba Sim, dele. sim. Então a gente não tinha nem como ficar no canteiro. O cavalinho O parou, policial- mas a caçamba virou. Não, ele foi freando, né? O Não cavalinho para e a caçamba faz um L. fez um L. No que fez o L, não tinha nem como a gente ficar no acostamento. Nós tivemos que... O policial jogou o carro pro lado. E aí era uma ribanceira, nós caímos e paramos assim,
com de costa, né? O carro De ponta cabeça, ponta com as cabeça. rodas pro ar. Isso. E o fuzil bem assim no meio. O fuzil parado bem no meio. Eu nunca me esqueço dessa cena. Eu tenho uma feridinha aqui, bem pequenininha desse acidente. Graças a Deus foi só isso que aconteceu. Mas eu gosto de ver assim. Eram quantos dentro da viatura? Era eu e mais dois. Tá, Eu três. estava na frente, Tá. né? Junto com o O motorista, e um de trás. Sim. E a arma desse de trás veio parar bem assim, que era um fuzil bem no meio da Deus. gente. É, uma situação. E infelizmente esse homicídio, porque era uma viatura só, até a gente conseguir a nossa viatura, foi um homicídio que a gente não conseguiu desvendar, demorou. Doutora Judaí, eu fico imaginando assim, seus pais recebendo essas informações. Tiroteio, capotamento, Eles não e sabem, aí? eles não sabem. Não sabe. Agora vão Nunca saber, contei. agora vão saber. Mas, ó, faz tempo já, viu? Já passou. Ela faz não vai tempo. mais se envolver. Gente, que isso não chegue lá em Goiás. Pelo amor de Deus, minha mãe vai ficar Não, orando mas já mais foi, ainda. Já foi, isso aí faz mais de 10 anos, esquece. Aí Cáceres, de Cáceres foi pra onde? Ainda ficou na região Em Cáceres fronteiriça? você teve o início do enfrentamento à violência contra a mulher, né? Exatamente. Foi quando tá. aí que eu me apaixonei de vez pelo E aí, trabalho. doutora, lá como Mato Grosso no todo, muitas ocorrências? Muitas ocorrências de estupro contra a criança, Estupro? violência contra o idoso, violência contra a mulher. Eram essas 3 frentes que eu tive ali Sim. dentro da delegacia da mulher. Tem um de caso assim que Cáceres. você pode destacar? Olha, tem vários, né? De feminicídio tem um que me tocou muito, que era uma mulher que passava todos os dias em frente à delegacia. Ela tinha 8 filhos e ela passava com os filhos para levar para a escola. Então eram filhos na bicicleta que ela colocava na garupa, colocava na frente, um e outro com No outra guidão, bicicletinha. na barra, vai que Tinha vai. com bicicletinha atrás e ela sempre passava todos os dias. Boletim de ocorrência de ameaça em que ela não representava. Não tinha nenhum caso de investigação. Ela registrou algumas ameaças. Enfim, ela estava pedindo pensão. 8 filhos, pedindo pensão. Esse Mas homem já ela tinha era ameaçado. separada, então, já. Separada, ela tinha era separado e separada. estava Os pedindo 8 a de pensão um para os único... filhos. Com o mesmo Com o mesmo homem. marido. Tinha um mais velho que não era filho dele, mas os outros todos eram 7 filhos. com o mesmo marido. Exatamente. E ela pediu pensão. Que Tava é o direito pedindo dela. verbalmente, né? Ah, Aí tá. ele falou num domingo de manhã, ele falou assim, vem que eu vou te pagar. E ela foi até esse local, até uma casa que ele estava construindo, e desferiu mais de 10 facadas nas costas dessa mulher. Meu Deus. E quando eu recebi aquela notícia, eu procurei e eu vi que ela tinha feito BO e eu lembrei dessa mulher, porque ela relatou e ela não representava pela ameaça e ela sempre passava, então eu lembrei dela. Eu falei, meu Deus, não. Do jeito que eu estava, eu chamei um policial e eu estava com um macacãozinho curtinho dentro de casa, do jeito que eu estava, eu falei, vem que eu vou achar esse homem, eu vou prender. E eu fui com esse policial, nós fomos em vários lugares. Ficamos o dia inteiro, quando foi início da noite, por volta já era umas 8 horas da noite, nós conseguimos encontrá-lo. Ele estava numa rede, fumando, Tranquilo. bem tranquilamente, e ele ainda disse, eu estava esperando vocês. Cara de pau ainda. Olha para mim aquilo, mas eu peguei esse homem, eu tive que falar, meu Deus, me controle, porque, Controla. olha... A vontade que dá, né? E ali eu, assim... E o que ele alegou? Ele disse... Não, é mentira, né? Mas ele disse que ela não aceitou o valor que ele deu. Mas não tinha dinheiro na casa, não teve apreensão de dinheiro. Não tem essa conversa, é Falou que conversa. ela não tinha aceitado, e, Aham. enfim. Ele estava determinado a matá-la, porque Sim. ele não aceitou o fim do relacionamento. Que Me chocou absurdo. E os muito, eu nunca me filhos, esqueço. doutora? E eu fui no velório, né, os filhos pequenos, de todas as idades. Olha, a gente depois visitou essa família para entregar sacolão. Ficaram órfãos, porque o pai preso e a mãe morta. E, meu Uma Deus tristeza, do céu. uma tristeza sem fim. E com relação à criança, tem? Tenho contra Estupro criança. de crianças. Um caso que foi logo quando eu já estava para vir embora. Um caso
assim, são vários casos. Sim, São mas um casos assim que você fala, poxa, olha, como esse que você disse da mulher aí. tem vários casos assim que eu lembro, assim, de um caso, eu vou contar dois, né? Manda. Era assim, a mãe, ela teve o pai estuprou, o padrasto estuprou, o vizinho estuprou, todas as três meninas. Idade delas. Acho que 13, era uma escadinha, e tinha uma de 7 anos, que Todas irmãs. irmãs, e aí eu prendi os três. Um demorou para conseguir achar, porque já tinha sumido, né? Já não estava mais, eu consegui prender os três. E tinha um senhor que era o vizinho, né? E eu lembro dele falar assim, ele dava comida, ele dava arroz para poder estuprar as meninas. A mãe, Arroz. ele dava arroz, dava comida. É a miserabilidade, né? E para estuprar as meninas. Aí ele falava assim, não, mas a menina de 7, eu só tô dando um carinho para ela. Eu lembro disso. De ele falar. 7? 7 aninhos. E esse homem detalhou, ele confessou tudo, esse vizinho, né? Eu me lembro que depois ele falou que ele tinha sido agredido na delegacia. Nós não batemos. Aí a juíza mandou assim, mandando assim, querendo que eu Não, me ele falou que tinha manifestasse. sido agredido por vocês ainda? Mas nós não Cara de agredimos pau. ele. Só que aí ela falou assim que nunca tinha visto uma confissão tão bem feita, com Aham. tantos detalhes. Mas é que né, eu vou com jeitinho, conversando, eu fui conversando, e ele foi confessando tudo, e eu fui colocando. Fui colocando, e ela duvidou daquela confissão, né? É que eu falo, as mulheres, às vezes, né? O que a gente pensa numa atuação policial, investigativa, né? Que a gente tem que ir com agressividade para a gente conseguir, muitas das vezes, com inteligência, conversando, né? Fazendo análise de dados, análise da situação. Doutora, nessas horas assim, a educação acaba atrapalhando até para tirar essas informações? Como A que você educação de que lida? parte? Não, essa com o bandido do outro lado, né? Não tem que ser muitas vezes, né, parte mesmo com grosseria para poder Nem arrancar sempre. ou não? Às Eles- vezes é você dando desentendido que às vezes acontece, né? Mas assim, tem várias técnicas, né? Depende do perfil, são várias técnicas que a gente aprende para poder fazer um interrogatório bem feito. E eu acho que mais o que conta também, não é tanto o interrogatório, mas as provas que a gente consegue colher, né? Não só questão testemunhal, mas de câmeras, imagens, a gente vai fazendo a relação de tudo, né? Até mesmo um laudo pericial que constata, né, determinadas situações. Então, a gente trabalha com todas as técnicas, com todas as formas de obtenção de prova. Mas o interrogatório também bem feito conta também, né? Então, a gente tenta trabalhar, mas se não conseguir, a gente vai por outros meios também, né? Agora, E aí teve um outro caso de uma criancinha, que ele era especial, mas eu acho que para Menino? desídia era um menino. É. Ele tinha eu acho que por ele não ter tido um cuidado, uma criança, ele nem desenvolveu tanto cuidado pela família, Não ter foi cuidado. trabalhado, Não né? foi trabalhado, ele É. tinha. E ele foi estuprado, ele sofria lesões todos os dias. Os pais iam trabalhar, largava essa criança sozinha. Porque Era ele ficava numa vizinho? fazenda, ele ficava na fazenda e largava essa criança na rede. E eles iam trabalhar, e as pessoas viam, né, que trabalhavam ali na fazenda, viam como que aquela criança ela chorava, e os pais iam trabalhar. E só que ele era muito lesionado, tanto que uma lesão, se jogar até essa foto veiculou pelos meios de comunicação, que tinha uma imagem no corpo de um carregador de celular e já cicatrizado. Agora, para você ter a imagem de um carregador no corpo de uma criança, imagina a lesão que foi Meu nessa Deus. criança. E já estava cicatrizado, ou seja, para ficar a marca, você consegue ver que é um carregador de celular, imagina a força. E a gente conseguiu constatar também que ele vinha sendo abusado sexualmente também. Então, assim, isso me chocou muito. E a mãe era conivente, né? Então, eu prendi os dois. Tive vários casos de questão de estupro, e lá nós fizemos um projeto, né? Projeto Luz, que nós, na verdade, pegamos lá de Nova Mutum e levamos para Cáceres, junto com a promotoria. E diante desse trabalho nós conseguimos envolver mesmo, né? Conselho tutelar, professores, nós demos palestras e aulas para todos poderem identificar os sinais. Foi um movimento muito grande esse projeto, Luz, em que nós prendemos diversos estupradores lá em Cáceres. Foi um grande trabalho que nós fizemos ali, a Delegacia da Mulher. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. A senhora disse aí,
a mãe era conivente, né? A maioria dos casos, as mães são coniventes ou não? Não, na maioria dos Os casos casos são. não. Ah, Na maioria dos casos não. Mas nós temos casos de mães E o que essas mulheres dizem, doutora? A senhora que gosta de É trabalhar porque tanto a com nossa sociedade é baseada no machismo, em que as mulheres têm aquela competição, né? Eu tenho a necessidade de manutenção do casamento, a manutenção ali do provedor. Então, tudo Dependência isso, financeira, né? dependência Dependência financeira, financeira. dependência emocional, a questão da rivalidade, dependendo da idade da menina. Por exemplo, a maior parte do momento da revelação ocorre em torno de 11, 12 anos. Só que o estupro muitas vezes acontece desde vem a desde os menininha, 7, 6, sim, exatamente essa idade, 7, 8 aninhos. Então, ela vem por muitos anos, só que quando ela revela, ela já tem um corpinho quando ela conta para a mãe. Então a mãe já está rivalizando, mas é uma questão de rivalidade que não estou dizendo que tem isso em todos os lares, mas acontece, né? Existe essa situação da mulher pensar que a culpa é da mulher. A gente vive numa sociedade que culpabiliza a mulher. Eu uma vez peguei um inquérito em que toda a oitiva das pessoas estava culpabilizando uma criança de 8 anos. Eu mandei refazer. Eu falei, vai ouvir todo mundo. a Uma criança, o motivo, assim, colocando como se fosse uma menina assanhada, Que isso? ela vivia na porta A da casa própria do... mãe falando. Nesse caso, hoje é proibido, inclusive, você colocar um depoimento desse dentro de um inquérito. O STF proibiu e também nós temos a Lei Mariana Ferrer que deve dignidade às vítimas e às testemunhas de Sim. casos de estupros, né? e Em as todos os crianças casos. conversam na boa? Falam? Falam. As crianças falam. A criança não mente, sobretudo né, velho? porque nós colocamos psicólogas para conversar. Então a gente coloca a criança brincando, Ah, entendi. aí ela vai Tem falando toda a técnica, toda uma né? técnica e a criança revela mesmo. Doutor, e muito aliciamento dessas crianças até para o tráfico e até a exploração sexual mesmo, na Existe. região de fronteira? Na região de fronteira tem bastante esse aliciamento, tanto para compor ali o grupo que está traficando, quanto para também a exploração sexual, né? E muitas mães colocam as filhas para vivenciar isso. Muitas vezes a mãe é traficante. Eu já vi vários casos que a mãe era traficante. Você chegou a atender algum caso? Já atendi. Inclusive, uma que morreu recentemente, uma que estava paraplégica. Ela, né, lá em Cáceres, eu acompanhei a história, fiquei 10 anos Eu lá. lembro, morreu, foi entrar na casa e executaram. Eu lembro também, eu lembro desse caso. Ela tinha uma mãe, a família envolvida Tudo e com tinha tráfico, né? filhas e tudo com tráfico. E teve exploração, ela foi acusada por exploração. Eu já prendi essa mulher por tráfico e nisso tinha questão de Ela é exploração da própria cadeirante, não filha. era? Ela ficou cadeirante pela situação de tráfico. Foi numa tiro. troca de tiros, num Isso. acerto de contas, na verdade. Acerto de contas. E ela tinha também uma situação, né, que nós estávamos investigando de exploração dos próprios filhos ali. Para o tráfico. Para exploração sexual. E Sexual? também para o tráfico. Sexual e para o tráfico. Caramba, velho. Tinha toda uma história muito ali, comum uma investigação. É comum diante daqueles que estão mexendo com o tráfico. Sim, ali, sim. né? Porque Caminhoneiros ali na beira das estradas, muita criança Sim, também tem. aliciada. A gente se defrontou com várias situações. Que nós prendemos. Chegou da flagrante, assim? Já dei flagrante de homem dentro de um restaurante, né? Ele já levou uma menina, era uma criança, assim, né? Ele estava explorando sexualmente dessa criança. Puxa Menor de vida. 12 anos. E o que eles dizem, doutor? Eles falam que estavam cuidando, que na verdade cuidando? que a menina que queria vir atrás, enfim, eles falam que Quiser acompanhar o mas que tio, né? estava acompanhando. Não, aí cai aquela coisa que ela estava dizendo, né? Como a sociedade é machista, sempre a mulher é oferecida, ela que estava querendo, ela que veio atrás, não é assim? Por isso que a gente precisa de ter um olhar, uma lente de gênero na hora de investigar, para que a gente se desprenda de todos os estereótipos, que a gente se desprenda desses preconceitos, para que a gente investigue os fatos reais, né? Doutor, e quais são os principais desafios que você encontrou em campo nessas investigações? Olha, você fala... Da violência contra a mulher, contra a criança, né? Nessa região de fronteira aí. Olha, o desafio é a gente convencer as mulheres de que elas têm que romper o ciclo de violência. O desafio nos homicídios, dessa questão do homem precisar ser violento para ele se sentir validado, né? Porque eu para ser o acompanhei muitos machão, casos
de homicídios, É. assim, na questão contra outro Né? Quem manda homem. sou eu sou o homem, né? Não, mas é contra outro homem também. Ele precisa, também se ele é. ouve alguma coisa que ele não gosta. Mundo animal, né? Animal é. irracional. Eu tenho que bater no outro porque eu sou dono do chefe do bando. Também jovens, né, entrando para o mundo, né, do roubo, do mundo das drogas, né, que aí ficam mais fáceis para serem aliciados para o tráfico, para o crime de roubo, né. Então, assim, o desafio é você se deparar com todas essas mazelas sociais que vão resvalar na delegacia resultando em crimes Tudo acaba na E área de não- segurança. e a gente não conseguir mudar isso, né? Lógico, eu implementei alguns projetos na delegacia, mas o grande desafio é esse. Mas eu vejo, assim, o grande desafio é lidar com essas situações e se sentir impotente. Agora, o desafio enquanto delegada também é gerir pessoas, né? Eu acho que o maior desafio de um Esse é chefe de complicado. qualquer setor, né? Eu acho que de empresa privada, de empresa pública, Qualquer lugar. de qualquer lugar, de setor público, serviço público, é gerir pessoas. Acho que é o maior desafio. Você pode perguntar para qualquer delegado, né? Você acha mais desafiante lidar com bandido ou lidar com servidores? Os servidores dá mais trabalho. Você citou que trouxe... Calma aí, segura foi- aí. Vamos agradecer aqui a Eline Ockley. Daqui a pouco, Ah. doutora Judá continua com a gente, porque todo o programa nós recebemos aqui um carinho. E hoje foi da chefe Eline Ockley. Olha só Empadas essas maravilhosas. empadas amo empada. deliciosas. Tem as empadas tradicionais e tem aquelas gourmets também para você, tá? Você pode entrar em contato, tá aí na tela, @chefe Eline Ockley e fazer a sua encomenda. Se você disser que assistiu aqui no R3M Vlog, lógico que rola aquele descontinho pra ti. E ela Combinado? também faz quiche, empadões, olha né? aí, E ó. outras Nossa. delícias também. Só entrar em contato agora mesmo e fala que viu aqui no R3M que ela vai dar um desconto. @chefe Eline Ockley. É só você entrar aí, tá? Entra aí, no endereço tá aí, ó. Encomende a sua empada, que é uma delícia. Deixa eu puxar mais perto. Gosta de empada, doutor? Eu amo empada, eu quero saber, tem no iFood? Tem no iFood. Gente, eu já vou encomendar, porque eu e meu marido, a gente ama uma empadinha. Você vai É experimentar, uma delícia. tá? Chefe é. Olha, E com certeza vai aprovar. não, já as vou delícias encomendar. daí. Chefe Eline Ockley. Maravilha. E lá que concurso, calma, eu sei que você quer perguntar, fica tranquilo. Lac Ó, Concurso. lacconcursos.com.br, a canequinha tá aqui, né? Sempre aqui para agradecer esse espaço onde a gente grava aqui o nosso R3M Vlog. Olha, Lac Concursos, tá? Se você tá afim de fazer algum, não precisa ser só no Mato Grosso, não. Não, no Brasil inteiro. Onde você viu que tem edital aberto aí, a melhor opção é aqui, ó. Entre no site agora mesmo, veja o edital que está aí pintando, né? Já começa a se preparar, porque na Lac Concurso tem um diferencial, tem um personal coach. Ele te acompanha, te orienta como estudar para ter a aprovação garantida, né? Que é Com o sonho de certeza. todos. Se não fez a tarefa, puxão de orelha do personal coach, tá? Exatamente. Olha que Personal bacana, hein? coach da Lac Concurso. A Lá. garantia da sua aprovação. lacconcursos.com.br. E Vai. faz a diferença, né? Eu acho que se eu Faz, tivesse, claro. eu tinha passado lá em Goiás, né? Aí nós tínhamos perdido essa excelente delegada. Mas daí não aqui teria no essas estado. histórias aqui no Mato Exatamente. Grosso, né? Vamos lá. Goiás Vamos continuar. perdeu, É. Mato Grosso ganhou. Doutor, você citou esse projeto social que trouxe de Nova Mutum para Cáceres, né? Luz. É Projeto Luz. Projeto Luz. A conscientização é o início para que as pessoas divulguem, para que as crianças saibam identificar, porque talvez muitos são abusadas e acaba sendo uma rotina, acha que é normal, né? Uma orientação como essa, e como palestra nas escolas, ela é fundamental. É fundamental. Eu só peço aqui permissão, porque aqui em Cuiabá nós temos uma delegacia especializada nesse atendimento, Sim. né? Que ela é coordenada pelo Dr. Cleiton. Ele hoje, né, tem propriedade para falar sobre isso. Eu estou hoje na delegacia da mulher que apura somente crimes contra a mulher, Tá. né? Sim. Mas aqui eu peço permissão para ele aqui, como eu já trabalhei há alguns anos em Cáceres, vou falar um pouquinho, né, dessa temática que a violência contra a criança precisa ter essa conscientização com os professores, com os pais, com a própria criança. Nós precisamos falar sobre o corpinho do ser humano,
homem, mulher, explicar como As que fases. funciona. Isso, as fases, é muito importante falar com as crianças e demonstrar que se ela não tem ali uma liberdade na casa para ela falar com os pais sobre algo que esteja acontecendo, ela pode procurar a professora. Daí que é importante a participação da educação dos professores nessa atuação, nessa frente contra Sim. a violência sexual contra as crianças, né? E também a participação de todos, policiais, conselho tutelar. Lá nós envolvemos todos os atores Mas tem que lidam com a resistência criança. por parte dos pais a não querer que os filhos participem ou então falar com os filhos sobre isso? Eu acredito que aqui no Brasil, nos últimos anos, nós enfrentamos assim algumas situações que as pessoas não entendem muito bem, né? Falar sobre sexualidade com criança não é estimular a sexualidade. A criança, desde pequenininha, ela já tem a sexualidade, né? Nós temos a fase, como tu bem falou. Tem todas as fases. Fases, né? Desde E bebê, fase oral, fase anal, Isso. vai de fase em fase. Exatamente. Todas essas fases, a gente precisa estar ali conectado com a criança, explicando para ela, para que ela, na hora que identificar qualquer coisa, um toque diferente, uma situação diferente, ela poder contar, ela poder falar pro professor ou para os pais. O ideal seria essa liberdade dentro de casa, para qualquer coisa que acontecer, ela contar, né? Mas infelizmente isso não acontece. Mas aí ela conta na escola, mas precisa ter essa abertura. Os professores têm que ter essa liberdade de poder conversar e passar essa confiança para os alunos. Só que às vezes os professores até detectam, mas se não tiver um projeto de que dê fortalecimento para esses professores, que ao denunciar eles vão ter um amparo. Eu senti isso lá em Cáceres, mas quando nós demos esse amparo, que eu falava assim, pode passar aqui para mim. Se o pai for questionar, alguém for questionar alguma coisa, fala que é com a delegada, que a criança já está lá com a delegada, já está sendo ouvida lá. Porque o que acontece? Às vezes há a denúncia, o agressor vai lá contra o professor. Isso. Como assim você fez uma denúncia? Aí eu orientei. Diretoria pode falar, é com a delegada ajudar. Aí eles não iam atrás, né? Eles não iam lá me afrontar. Não tive nenhum que fosse me afrontar, entendeu? Na verdade, quando eles iam como bons moços, né? Então já vem de outra forma. O que aconteceu? Minha filha falou o quê? Sempre essa Ou com um advogado, né? Então, assim, eu dei muita assim, uma proteção à casa dos professores, às escolas, né? Também o conselho tutelar, que na hora que chegava alguma denúncia que eles tinham o suporte da polícia, né, civil. A polícia militar também atuou bastante, né, em parceria, enfim. Para combater, precisa de todos os atores trabalhando muito bem no seu papel, né? Mas essa questão em casa, do fortalecimento da conversa sobre sexualidade é muito importante. Já que nós estamos falando aí de menores, né? Você teve uma atuação também na Delegacia Especializada do Adolescente, né, aqui em Cuiabá. Olha, foi uma experiência que eu fiquei 5 meses, eu aprendi muito. Foi rápida, mas marcante. Marcante, porque eu nunca tinha atuado diretamente na delegacia do adolescente, que é diferente. Nós falamos aqui da delegacia que protege a criança e adolescente. Eu atuei aqui em Cuiabá na delegacia onde o adolescente é o infrator. É o infrator. E aí, incrivelmente, eu me deparei com situações de violência doméstica. Muitos deles ou praticavam ou também eram vítimas, vivenciaram isso dentro dos seus lares, uma desestrutura familiar muito grande, por isso que eles foram cooptados pelo crime, ou a gente vê muitas assim, em locais muito pobres, onde a família não tem compreensão, por exemplo, de uma criança que tem TDAH. Então, ele não tem tratamento nenhum, ou tem um déficit cognitivo, ou qualquer problema. Espectro autista. Qualquer situação, né, psiquiátrica ou psicológica que ele tenha, não tem um tratamento devido, aí ele começa a fugir da escola e tem todo um grupo atraindo esse jovem para que ele se sinta importante nesse grupo, que é o grupo do crime. Então, muitos fogem da escola. Às vezes sofre algum tipo de bullying, preconceito ali dentro da escola e ele quer se sentir inserido em algum grupo, né? E aí o crime oferece essa inserção, atrai, né? Exatamente, é isso que você está falando. Exatamente. Boa parte a gente fazia pesquisa lá dentro da delegacia, boa parte desses
menores infratores tinham problema psicológico ou psiquiátrico. A maioria. Psicológico e psiquiátrico. A maioria. Que se tivesse sido tratado no início, talvez eles não tivessem ido para o crime. Não estou dizendo que Mas não tem que isso- ter uma lei para que eles se Claro, expondo, que não claro. sejam apreendidos, Sim. né? Tem todo um sistema de justiça para abordar toda a conduta E durante os delituosa, né? depoimentos, assim, o que te marcou? Lá, É, olha, me marcou dois irmãos que eles, a mãe, usuária de droga, teve esses meninos, o pai também era usuário. A base já estava destruída. Exatamente. E esses meninos nem em casa podiam ficar, eles moravam num acampamento, um barracão mesmo de plástico, onde eles ficavam. que E idade eles estavam deles era o quê? em torno de 16, 17 anos. E eles já vinham cometendo atos infracionais já desde novinhos, né? E nós chamamos o pai para que ele ajudasse, né? Recebesse esses menores na Porque sua a mãe já casa. tinha. E A ele mãe- tinha recuperado, ele tinha parado um tempo de usar droga e tinha casado, né? Tá. Então nós chamamos para ver se ele podia ficar com esses adolescentes. E ele não quis essa responsabilidade. E nós tivemos, porque como era um crime, atos infracionais análogos a crimes que não tinham violência em grave ameaça que eles estavam cometendo, é furto, né? Entrar, Para alimentar furtar. vício, né? Aquele lance do Exato. menor poderio ofensivo e tal. Isso, aí né, a legislação determina que você tem que entregar um responsável. Aham. E aí a gente entregou, mas ele falou, não vou assumir, e ele aí não deixou ficar dentro de casa e eles voltaram para aquele acampamento lá A que eles lona tinham, lá. aquela lona. Só que eu pedi pro pessoal do CAPS para ajudá-los, né? Eles foram atrás desses meninos, percorreram Essa o rede setor. de assistência Sim. funciona? Funciona. Eles foram atrás, foram com a Mas aí tem que juíza. ter eles foram- vontade também da Exato. pessoa. Mas a questão de estrutura, Sim, né? mas Eles aí- foram criados é. esse sistema. E ali depois esses meninos, um deles morreu, né? Logo depois. E, Morreu aham, na um confronto, criminalidade. policial. Infelizmente. Pena. E teve outras situações Pena também. nesse sentido porque, Sim, tinha uma, infelizmente, mas ela tinha uma vida inteira pela frente, É. né? São jovens que São. perdem a vida aí. Tive jovem que assim que ele sobreviveu a uma situação, né? E depois eu falei para ele, conversei bastante com ele, falei, filho, você teve uma oportunidade, agora você vai. Deu uma semana, o rapaz morreu Morre. também. Então assim, eu já vi, ele passou se por mim arrependiam? ali. Eles diziam, eles prometem dentro da delegacia, eles prometem que vão viver tudo. Querem tratamento, querem tudo. Fala que vão viver fazer. Esses meninos mesmo me falaram, nós vamos sim. Falou, a minha pessoal do CAPS vai até vocês, psicólogos, vão te dar toda assistência, vocês vão voltar para a escola. Tia, chamo de tia, né? Tia, pode deixar, nós vamos. E não foram. Sumiram e de repente um deles morreu. E assim, é muito triste, né? Você passar por você e não conseguir recuperar, né? Mas é a vida, né? Essa vida de criminalidade, o resultado é esse. Doutora né? Judá, você trabalhou na violência contra a mulher na região de fronteira e na capital. E aí? Os casos são mais cabeludos aonde? Na fronteira ou na capital? Olha, não tem diferença, viu? Não tem diferença, assim. O que lá, infelizmente, lá em Cáceres, muitas mulheres sem recursos, né? Mulheres pobres, pretas, E aqui acontece em todas marginalizadas, as classes sociais. sociais. Você em atende todas do alto padrão mesmo? alto Procuram? padrão. Procuram. Obviamente, a maior parte são mulheres vulneráveis, né? Financeiramente, mas eu atendo muitas mulheres com condição, com independência financeira, mulheres com todo um perfil de autonomia, de entendimento do seu papel na sociedade, independentes, mas que sofrem por anos de violência doméstica. E muitas das vezes é para manter uma aparência de ter um casamento, muitas das vezes é para ser respeitada socialmente. Então a gente vive numa sociedade e que obriga as mulheres, na questão social, né, que elas tenham um relacionamento para elas se sentirem validadas enquanto mulheres. E muitos também ficam pela questão dos filhos, né, para que eles tenham uma criação com a presença paterna, que isso é colocado para nós. Só que é um pai que pratica violência todos os dias contra a mãe e até mesmo contra a criança. Então, assim. Qual o exemplo? Exatamente. Qual Qual é é o o exemplo exemplo que vai se dar para essas crianças, né? Então, infelizmente, Como a gente aconselhar verifica. nessa hora, doutora? O Olha, que você falar para uma vítima como essa?
Eu dou nome aos fatos, porque a gente verifica que a violência psicológica é desconhecida. As mulheres não percebem, por exemplo, um homem que tem um controle financeiro, um homem que tem um controle sobre a vida, que ele usa, às vezes, até religião para dizer que é ele que determina, entendeu? Quando eu falo só, a fala dele nesse sentido de que ele tem que ter esse controle sobre você, isso aqui é crime. Esse ciúmes excessivo, esse controle, isso é crime, é violência psicológica. Quando eu dou nome para elas, por exemplo, aquele homem que quer manter relação sexual, a mulher está cansada porque ela é sobrecarregada, ela não, e também já sofreu várias violências, ela já não tem mais vontade de namorar o esposo. E aí ele pratica violência contra o filho, bate, quebra objetos, ele faz coisas para que ela ceda essa ação, né? Esse ato. E aí nós estamos a um crime de violência psicológica, um crime de violência sexual. Então eu oriento que você está sendo vítima desses crimes aqui, eu vislumbro muito bem. Tem muitas mulheres que saem de lá com uma ressaca de se deparar com a própria vida, né? E tem mulheres que ficam 3 dias de cama. Eu tive situações das mulheres adoecerem. E muitos tiram a representação depois? Tiram. Mas só esclarecendo assim que eu converso com elas, eu mostro toda essa situação e eu deixo muito claro que está na mão dela. Deixa o caminho aberto. Eu falo, olha, se você quiser fazer, você, né, eu oriento todo sobre medida protetiva, ela faz. E eu falei, você pode tirar também, vou estar aqui quando você quiser tirar. E toda a equipe preparada para isso, tanto para acolhê-la, tanto quando ela quiser representar, ou seja, pedir medidas, denunciar o fato, quanto Garantir também... seus direitos. Exatamente, quanto também... Já teve casos de tirar a medida protetiva e voltar a praticar a mesma violência? Sim, e elas retornam, denunciam novamente, porque às vezes elas ficam com vergonha. Ai, doutora, acabei voltando. Eu falo, não fique com vergonha. Estou aqui para isso, sou paga para isso, para te acolher a todo momento. Aí você me fez uma pergunta, eu não respondi. Você lembra agora? Eu não vou lembrar, cara. Não olhe pra mim. Eu estava concluindo aqui, eu falei, você me perguntou... Não, mas foi do negócio da representatividade mesmo. Você tem muitas mulheres que deixam... Que tiram a queixa. retiram. É isso aí, a representatividade da tia. Muitas. Mas olha, nos últimos anos também, doutor, aumentou o número de mulheres que estão fazendo denúncias, né? Todos os anos essa aumenta o número. conscientização, né, que foi feita diante da mulher é muito importante. Porque antes as mulheres apanhavam caladas. Vamos falar a verdade aqui. E o que você atribui por Mato Grosso ser o campeão nessa violência aí contra a mulher? Olha, dois fatores. Primeiro, que a gente faz uma estatística muito bem feitinha e a gente pontua quando é feminicídio. A gente tem um trabalho de reconhecer feminicídios muito bem feito. Então, tem estados que não estão fazendo tão bem. Estatística não está certa, é isso? Tem essa hipótese também, tem essa situação, né? Mas também eu atribuo esse número grande de violência contra a mulher e feminicídio a nossa cultura. Eu acho que é uma cultura muito fechada na questão de diferença de papéis, né? Porque você pode diferenciar. Pode haver, a mulher vai fazer tal coisa, o homem tal coisa. Então, Mato Grossense, você está falando? O Mato Grossense é muito, muito conservador nesse sentido, de diferenciar papéis e não se valorizar o papel feminino. Porque você pode diferenciar. Pode falar, mulher, você fica em casa, você fica cuidando dos filhos, ou você trabalha fora, você fica fazendo isso, tudo. Você pode falar que o papel da mulher é esse, mas você valoriza? Se valoriza, não se há valorização. Não se paga para a mulher cuidar dos seus filhos. E nem nos julgamentos. Se a mulher pede no juiz, olha, a pensão não é só para criança, quem que fica à noite cuidando, dando remédio, quem estuda na escola, tudo isso aqui é um cuidado. Eu não troco meu papel da minha mulher de jeito nenhum, você tá louco. Mas você não, a nossa sociedade não valoriza esse papel, não tem essa valorização, entendeu, da mulher, porque se valorizasse teria remuneração. Sim. Paga-se, então por que não se paga para essas mulheres o trabalho que você está? Então quando você tem uma diferença e você não valoriza, aí isso fomenta a violência, as estatísticas demonstram. Quanto maior a diferença entre os gêneros no tratamento e na valorização de papéis, maior a violência doméstica. Isso você pode ver na Europa, todo lugar onde há uma diferença na Europa existe a violência, mas é menor, mas lá a diferença de papéis é menor também. Então, todo país local onde há essa diferença vai ter também a violência contra a mulher. Então, é um ponto que a gente tem que tocar, que não é fácil, né?
porque a gente tira de pessoas, né, os homens da zona de conforto, né, mas é algo que a gente precisa refletir. Quando eu vou para as escolas, eu dou uma palestra em empresas, para as mulheres, eu sempre falo, meninas, vocês não vão chegar em casa chutando a porta, né, dizendo agora aqui... A Mulher Maravilha, agora eu que mando nessa bagaça. Não, de jeito nenhum. Né? Mas eu tenho o que eu queria, que eu espero, que eu peço para as mulheres e homens é a reflexão. É o casal conversar, uma nova reformulação. Vamos lá, né? Tá cansativo aqui para mim. Vamos tentar melhorar aqui o nosso papel. Você não precisa ter o controle sobre mim. A sua honra, homem, não está no meu corpo. É verdade. Porque o feminicídio é isso. É o homem considerar a sua honra no corpo da mulher. Então, se Mas ela até... decide abandoná-la, ele se sente desonrado, ele mata. Mas antigamente tinha até lei para isso, né? Exatamente. Lavou a honra. Exatamente. Que lavou a honra, cara? E nossa sociedade ainda está presa nisso. Por mais que hoje não se considere nos tribunais sejam proibido isso, mas nós temos isso no pensamento. Então, na verdade, eu acredito que é uma sociedade que precisa refletir sobre essa temática. Não é que a gente vai mudar as coisas hoje, mas é um momento de reflexão para que a mudança ocorra paulatinamente, para que a gente viva numa sociedade em que homens e mulheres sejam equânimes no trabalho, dentro de casa, ao andar na rua 4 horas da manhã, saindo bêbada do local e ela andar e não ser estuprada. Sim. Então, para a gente poder viver nesse mundo de igualdade, né, de equidade, a gente precisa refletir. Então, eu acho que está faltando, a resposta seria, por que o Estado do Mato Grosso tem tanta violência contra a mulher? O índice é tão alto, né? Está faltando a reflexão social. Toda a nossa sociedade precisa refletir sobre essa temática, sobretudo na questão dos papéis de homens, exercidos por homens e mulheres. Doutora Judá, como que você lida com o estresse emocional, com essa carga psicológica advinda do trabalho, né? Dentro dessa área aí de violência contra a mulher, passando por adolescente, né? Meu amigo, olha, eu com 12 anos já de profissão, desses 12 anos, acho que são 7 anos à frente da delegacia da mulher, nessa temática da mulher. Sim, mulher. Eu digo que eu tenho que fazer um esforço muito grande de atividade física, de deixar em casa, deixar no trabalho as questões e me deixar não levar para casa. Separar muito bem. Separar muito bem. É um esforço muito grande, porque tem dias que eu chego em casa, eu só quero deitar e não quero conversar com ninguém. Um banho gelado, deitar e dormir. Deitar e dormir. Já passei por vários momentos assim, de chegar e ter que precisar deitar. Mas é algo que faz parte, né? Eu considero que faça parte da minha profissão. E o que você busca para tirar esse estresse? O que te desestressa, né? Olha, eu pegar uma mãozinha da minha filha, eu adoro a mãozinha, o cabelo, cheirar o cabelo, abraçar meu marido, aquele abraço. Família. Eu acho que o contato com a minha família, fazer atividade física, assistir um filme. Eu gosto de assistir filme que ninguém gosta, né? Assistir um filme nada a ver. Que gênero? Filme ruim, que ninguém gosta é filme ruim. É um filme ruim. Só pode ser filme diálogo. ruim, né? Tem o quê? Tem bastante diálogo, aqueles dramas, né? Sei. Quem que é filme ruim, viu? Às vezes puxa filmaço, mas ninguém gosta. Eu tô enchendo o saco aqui. Filmes dramáticos. O gênero é assim que você gosta. Drama, eu gosto muito de drama. Que traga reflexão, né? Mas assim, eu gosto de ler também. Gosto de ler muito, né? Mas a minha leitura eu gosto sempre nessa temática da mulher. Hoje eu estou muito concentrada nisso, né? Focada, né? Mas quando eu estou muito, assim, passo uma semana de muita intensidade, eu não procuro ler esses livros sobre violência doméstica. Aí eu vou assistir um filme. Você viu que ela não falou que vai para a cozinha para desestressar, né? Não, eu não sei fazer. Eu sou muito boa nisso. Eu já gosto de uma churrasqueira, para desestressar uma cozinha. Eu admiro. Papai, é bom demais. Eu admiro quem saiba cozinhar. Eu digo que é uma arte, né? Mas eu, por muitos anos, lá em Cáceres, eu ia muito para arte. Eu pegava as garrafas, pintava. Adorava. Eu fiz mais de 1000 florezinhas pequenas. Eu adoro papel. De papel. Eu gosto muito de arte, assim. Hoje, como as crianças estão crescendo, né? Mais com elas, com a família mesmo. Não uma pipoca, um cineminha em casa, tá tudo em paz. Como é que nós estamos de tempo aí? Já esgotou? Já deu? Ainda não? Dá para fazer mais? Então vai. Doutora, e assim, dentro desses 12 anos, tem algo
que você se arrepende de ter feito ou faria diferente? Olha, é difícil, né? Elencar, assim, que eu faria diferente. Poucos arrependimentos, assim. Não tô conseguindo lembrar. Porque eu me dediquei, acho que eu me O dediquei concurso muito, do né? lado de Mato Grosso, que ela não passou, isso é um arrependimento. De Goiás, Né? né? De Goiás, Não, perdão. mas eu não me arrependo, Não, não. eu, se não, mas eu tô encontrou dizendo assim. como Lá delegada. ela falou, poxa, eu não passei, foi o primeiro que eu tentei, não, Não, mas passei. nesses 12, aí até então aí não contou depois os 12 veio. anos. Os É. 12 anos, a gente tá É. falando de como delegada. Olha, eu acho que é mais pro lado meu pessoal, né? Com meus filhos, né? Que eu me dediquei muito à profissão. Eu chegava em casa, eu continuava trabalhando, eu levei muito procedimentos para casa, trabalhava, atendia as pessoas que me ligavam. Até hoje eu ainda, né, tenho isso, né, das pessoas me ligarem, mas hoje eu já consigo dosar mais. Eu me arrependo de não ter buscado minhas crianças na escola quando estive em Cáceres. Poderia ter buscado eles, poderia ter mais contado. Meu arrependimento é mais, porque eu me dediquei muito ao trabalho, muito, muito. Hoje, quando eu saí de Cáceres, aqui em Cuiabá, eu vi a importância de se buscar a criança na escola, de estar mais com meus E eles filhos, cobravam né? isso de você? Não. Não? Hoje eles sentem, né? Hoje, se um dia que eu não vou, eles sentem, né? Acho que porque eles nunca sentiram isso, né? De eu buscar. Não era normal, né, essa prática de buscar, né? Hoje já se tornou. Isso, eu tenho uma coisa assim, um arrependimento um dia que eu falei, filho, eu vou fazer um cineminha com você hoje, ele era pequeno. E aí me ligou uma pessoa que precisava de muita atenção. O cineminha foi por água abaixo. Eu deixei. Olha, eu tenho um remorso tão grande desse dia de não ter feito cinema. Não teve cinema, porque eu fiquei até 11 horas da noite indo botar ele para dormir. E não teve cinema. E Quando fala de filho, mexe, né? mexe. Então, assim, Não eu tem acho que jeito. na profissão eu fiz tudo o que tinha que fazer. E qual que é uma área, assim, muito. da Polícia Civil que você gostaria de atuar ainda? Olha, Homicídios? Já atuou em Cáceres, né? Roubos e furto também, já estou em Cáceres. olha, sabe, mas eu queria voltar. Assim, Pra homicídios? Não, eu tenho vontade de dar homicídios aqui de Cuiabá, porque é muito bem equipada, é uma delegacia muito boa. E muito atuante, elucidação de crimes, assim, fantástica. né? Exatamente, porque eu gostaria de integrar esse corpo, né? Um dia mais pra frente. Gostaria de ir mais pra frente também, dedica, que é GCCO. voltar, Dedica que voltar a trabalhar com criança e adolescente, na proteção, né? Tem vontade. Estelionato, me apaixonei. Voltaria sim, também. você passou por lá também, Passei né? por estelionato. Foi um Pegou grande algum? Pegou aprendizado. algum? Nossa. Não, Teve uma nossa, grande não. operação bacana que foi contra o consórcio. Um cara que fazia um grupo, na verdade. Era um grupo que era no centro da cidade. Tinha um Palácio do Comércio. Sim. Ali tinha um grupo que vendia consórcio falso. E tinha muita vítima. E eu peguei Mostramos esse esse caso. Logo caso. quando eu cheguei, eu comecei a me debruçar. E entrei em contato, porque diz que a empresa funcionava lá em São Paulo e Rio de Janeiro. Entrei em contato com o pessoal de lá, pedi para eles ir atrás, não tinha empresa alguma. Eu falei, isso aqui é um estelionato puro e simples. 171. Porque eles estavam dizendo que era questão comercial, que na verdade era crime contra o consumidor, eles estavam levando para esse lado. Sim. Eu falei, não. Aí eu fui a fundo na investigação, mas descobri tanta coisa. E aí teve infiltração de policial, uma policial maravilhosa, Silvane, que foi lá, ela filmou como funcionava. Então, assim, a gente recheou Você passou o inquérito. como uma Se cliente. passou como E cliente. prendeu a quadrilha inteira. E nós prendemos. Eu consegui prisão preventiva. Eles foram condenados agora. Desculpa. Não. Foram condenados Mas, agora. doutora, nessa área de estelionato, a lei é muito branda, né? Então, só que eu coloquei associação criminosa, estelionato, Você né? tentou Então, pega amarrar uma- bem para ver se ficava pelo menos uma semana preso. Mas eles ficaram, olha, faz 2 anos isso, 1 ano e meio, né? 2 anos. Eles E agora continuam foram- presos? Não, continuam foram presos. julgados, ela disse aí. Foram julgados, condenados. Tem que fazer um trabalho bem feitinho, né? A gente É. consegue. Mas eu acredito que. Eu concordo que a pena tem que ser mais alta, né? A pena tem que ser mais alta. Mas, assim, eu consegui prender algumas pessoas, bloquear contas, né? A delegacia de estelionato é uma delegacia muito equipada hoje, bem estruturada. A Polícia Civil investiu muito na delegacia de estelionato, que hoje é chefiada pela doutora Eliane, Sim. que é maravilhosa. Tem uma equipe muito boa que hoje consegue prender. Toda semana tem operação envolvendo estelionato. Estelionato. E Doutor, eu gostei muito de atuar.
Você já foi ameaçada? Não, Não? não, eu já Já teve uma situação Ah. lá em Porto Esperidião, quando eu cheguei, que tinha um cachorrinho que era um Braddock, que era do Gefron. A delegacia a delegacia de Porto Esperidião era dentro do Gefron, né? Que é Grupo Especializado de Fronteira, Uhum. que hoje é chefiado pela Polícia Militar, né? Que compõe, né? Mas a delegacia era ali dentro. E ali tinha um Braddock, que era um pitbull. Ele tem um cachorrinho, tinha alguns cachorrinhos, né, que ele teve, e aí eu peguei um e fui levar para vacinar. No que eu tô andando, aí um rapaz começou a falar desse cachorro, né? Mas ele se aproximou bem e começou a falar desse cachorro. Nossa, que cachorro, não sei o que. Começou a falar, né? Aí eu mandei chamar lá na delegacia. Eu falei, na hora que você me vê, eu chamei uns investigadores, mas deu uma dura nesse rapaz, que ele saiu assim, ó, eu nunca esqueço dessa cena. Ele saiu assim, não pode deixar nunca mais. Eu falei, nunca mais se aproxime de mim desse jeito, nunca mais faça isso. O máximo que eu tive de situação foi dessa natureza, né? Dessa abordagem delicada aí no meio da sempre. rua. 1 hora, final de programa. Que coisa, a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas batendo papo, né, Márcio? Exatamente. Mas antes de encerrar, doutora Judá, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente para mulheres, né, que Isso. gostaria de ingressar na Polícia Civil, seguir uma carreira não somente de delegado, investigadora, escrivã, os desafios que a mulher enfrenta. Preconceito, você já sofreu dentro da polícia por ser mulher? Ah, sempre tem uma situação, né, de pessoas que a gente trabalha, que testa a gente, né, Por que ser mulher? por ser mulher, Incapacidade, seria isso? É. Achar que A aposta não da dá Patricinha, conta do né? serviço. sempre tem, vivenciei situações dessa A natureza, aposta né? mesmo da Patricinha, que não iria. Essa aposta né? já foi Que não uma iria certa- ficar em Porto Esperidião é um dos fatos. Olha então naquela câmera ali, ó, Olha lá. e manda o recado para as mulheres que estão nos assistindo. Quem quer, como o Márcio disse, ingressar na carreira da Polícia Civil. O que eu posso dizer para você, mulher, que deseja entrar na carreira da Polícia Civil ou das forças de segurança, Polícia Sim. Militar, de outras forças, eu digo que não fique presa ao estereótipo de que esses cargos dentro da segurança pública devem ser exercidos por homens ou que você precisa ter um perfil masculinizado para poder ser aceito. Não, eu sou a prova disso. Mesmo feminina, consigo chefiar, passei por diversas situações, mas consegui vencer. Então você também pode. Qualquer lugar de mulher é onde ela quiser. Então tenha coragem, estude e que você é capaz. Eu sempre falo para as meninas, para as meninas que eu vou nas escolas, palestra, eu falo que elas podem chegar onde eu cheguei e pode ir até além, né? Desde que elas tenham foco e determinação. A força do ser humano é interna. Se a mulher introjetar foco e determinação, ela chegará onde ela quiser. Maravilha. Isso quer dizer, né, doutora, que durante uma operação, antes de sair, se prepara, inclusive, maqueia, não é isso? Eu sim. Seja, Não perde a chance, não é seja isso? sempre feminina, né? Com certeza, nós não precisamos estar em outro lugar, né? Não podemos ser femininas e atuar fortemente no combate à violência. E nós temos a nossa delegada geral, uma mulher feminina, né? Ela é totalmente feminina e ela está ali chefiando toda a Polícia Civil. É uma prova também de que nós podemos. Maravilha. Pronto, chegamos ao fim agora. Exatamente. Doutora Judá, muito obrigado pela presença aqui no R3M. Compartilhar um pouco aí desses 12 anos, né, à frente da Polícia Civil aqui em Mato Grosso. Com certeza você não conhecia esse lado dessa delegada tão atuante, né? E é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Olha, para mim foi um grande presente estar aqui, porque vocês fizeram eu lembrar de toda a trajetória. E você sabe que quando a gente fala de si, todo ser humano gosta de falar um pouquinho de si, né? E se você quer passar uma imagem boa para a pessoa, é você deixar ela falar. E vocês fizeram isso. Eu já conheci o Márcio, né, que é queridíssimo. Agora o Renê. Obrigada por esse presente, poder falar um pouquinho da minha trajetória. E hoje eu posso dizer que eu vou entrar no final de semana tranquila, porque vocês me deram esse grande presente. Muito obrigada. Mamãe, papai, Aí. desculpe aí, viu? Mas, ó, ela
guardou esse segredo para revelar aqui no R3. É verdade. Ela preparou todo, né? Todo Então, esse espaço para poder compartilhar um pouco da história, né? Não é isso, É doutor? verdade, é vocês que me puxaram, foi o máximo fazendo perguntas aí, o Renê, né? gente, Obrigado, então. tá? Se inscreva aí e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais.